Então, primeiro eu não sou líder, todos nós da banda somos líderes ali, a música é assim que funciona e principalmente a galera de equipe técnica também, né? Hoje em dia eu tenho percebido muito o quanto é importante um técnico de som como músico. Eu vi algumas bandas aí que eu sou bem fã e tenho assistido, Far-From Alaska, e eu tenho visto a menina que faz ali a técnica de som e eu falo, você tocou muito bem hoje porque tá ali na frente e depende dela, tipo cozinheiro, né? Depende muito da pessoa que está ali como técnico de som, graças às pessoas que fazem esse trabalho técnico aí, para que a gente possa passar a música adiante. O Rock in Rio foi uma festa maravilhosa, assim, dentro do contexto do Rio de Janeiro, de tudo aquilo que estava acontecendo ali, de todo aquele problema da Rocinha, e a gente conseguir celebrar a música. Lembra muito de uma frase que fala, né? Festeje pelo seu direito de lutar, lute pelo seu direito de festejar. O Public Enemy lá, Benegão já falava, dizia isso também. Que foi uma festa justamente pela real noção da utilidade da música e da simbiose que a gente estava fazendo ali com a antropofagia, com a música baiana, e ainda mais o contato com o público perceber isso, o público entender esse posicionamento. Muita gente ali que estava vendo pela primeira vez já absorveu uma linguagem e tudo mais. Então, para a gente foi gratificante entender esse retorno, perceber esse elo de comunicação, né, que a linguagem estava sendo colocada sem muitos ruídos, e conseguir sair de lá para tocar em outros lugares com energia ali multiplicando, sabe? E falar em multiplicando, a gente fala de Titica, né? Titica é uma rainha de Angola, rainha do Kuduro, tem umas letras maravilhosas, era dançarina, me ensinou muito sobre esse processo da relação do movimento do corpo. Minha música já tem muito isso, mas do movimento do corpo com a música. O Kuduro vem de quem dança para quem canta e tudo mais, é muito intrínseco a relação da dança com o canto dentro do Kuduro. E na nossa música também acontece muito isso. E Titica veio meio que para celebrar essa música, que é Capinguiné. Capinguiné fala muito sobre isso, ela fala na música Multiplicados Somos Mais Fortes, não precisamos depender de sorte. E é um elo muito baseado dentro da estrutura de dádiva, de dar e receber, de multiplicação, do dom do pobre que é se unir, né? O dom do fraco e do pobre é se unir, então a gente precisa muito um do outro nesse momento, inclusive nesse momento que o Brasil vive hoje. Então a música veio mesmo para estar celebrando, para dançar, para pensar, para se unir, para se entender. E no Rock in Rio isso tudo aconteceu. Sempre teve na nossa veia muita coisa da música latina, né? A própria guitarra baiana, a história da guitarra baiana, as misturas que o nosso samba da Bahia, samba reggae, faz com samba e com reggae, com samba e com a música caribenha. Tem essas simbioses que são feitas, né? Essa ideia maravilhosa de sincretismo musical que acontece lá e tal. Mas a participação que eu fiz no Contrapedal foi uma participação com uma banda Nômade Orquestra, que é uma banda maravilhosa, e eu fui para fazer essa participação. A gente tocou algumas músicas lá, tocou uma música inédita e foi bem interessante. E o mais interessante desse festival foi entender mesmo aquilo que nos livros já falam como as vias abertas da América Latina, os problemas que eles têm lá de produção cultural, os que temos aqui, como se comunicar dentro disso tudo. E é a primeira vez que eu vejo um festival ter uma força dentro de produção cultural sul-americana, né, sudaca. Então a gente tem muito disso no nosso gen. A gente é apaixonado por isso, quer muito tocar na América Latina, o Chile. Eu cheguei aí no Chile para fazer um intercâmbio lá com músicos também de outros lugares da América Latina e foi maravilhoso, a gente tem muita linguagem comum. O festival ele faz isso, né? Quando tem esses ambientes abertos para poder trocar ideia, abre, multiplica muito, assim. Eu consegui trocar ideia com artistas de lá, não só com pessoas da música, mas escritores, tem um entendimento mais aprofundado. E é o melhor de tudo para que outras coisas aconteçam a partir dali, né? Todo festival tinha que ter essa área de convivência mesmo, para as pessoas entenderem, conversarem, multiplicarem e dali sair novas ideias. E isso junto com o festival que está como tema, como colocando a ênfase na América Latina, é precioso demais. A cúmbia, esses ritmos que a gente sempre tende a querer se aproximar com essa proximidade mesmo do nosso Brasil. O Brasil, como tão grande que é, já mistura muito os sotaques, e agora a gente poder multiplicar também e misturar os sotaques com países da América Latina foi fantástico, assim. Então, em cada país é um caso, né? O Brasil são vários países e quando a gente viaja, a gente vê que cada país é um caso. No Japão, na China, a gente viajou para a China inicialmente, fez muito parte da nossa autodescoberta.
né? Tanto do processo musical quanto do processo de assunto, o processo gráfico. O Baiana não necessariamente é uma banda que foca na música como um produto, como um mostruário ali da situação da música, mas levanta assuntos para saber como esse assunto vai sair, como ele vai transparecer, que gancho artístico ele vai pegar para poder comunicar para o grande público. Ou, é o que sempre acontece quando a gente viaja, a gente acaba recebendo essa volta de comunicação como um reflexo de espelho mesmo. Ajuda a gente a se entender melhor, a se enxergar melhor, a ter noção de nossos elos, como a cultura do medo, como acontece no Brasil, a relação com o sexo, com o gênero, a relação com a pobreza, a relação com a violência. Isso tudo bate muito forte na nossa cabeça quando a gente viaja para fora, e esses contrapontos que a gente acaba deixando transparecer depois no nosso processo artístico. Tem acontecido comigo um maior choque cultural dentro do Brasil do que fora do Brasil, assim. Fora do Brasil a gente espera, aquele spoiler lá que a gente já sabe o que vai acontecer em Barcelona, o que vai acontecer em Xangai. As pessoas também receptivas para explicar, e quando a gente viaja pela música, a música acaba sendo um bom cartão de visita para que as pessoas recebam você e você não parte certos apertos em termos de choque cultural. Dentro do Brasil eu tenho passado muito choque cultural. Quando você vai para o extremo sul ali, para o sul, ou quando você vai tocar em outros lugares, você consegue aprender com as pessoas que vão para a festa, com as pessoas que frequentam a rua, com as pessoas que fazem aquele movimento cultural, social, os jovens e outras pessoas que também fazem isso. Até nas crianças também você percebe esses traços, os traços de mudança. Aonde que a gente monta esse quebra-cabeça do ser brasileiro, né? Como o Daci fala, o Daci Ribeiro e tudo mais. E essa viagem pelo Brasil, tocar pelo Brasil em lugares cada vez mais distantes, traz pra gente isso. Traz um pouco ali do encaixe da peça do quebra-cabeça para a gente poder continuar tendo uma aceitação, né? Porque a gente começa a perceber que todos nós somos índios, todos nós somos negros, todos nós somos brancos, e essa mistura que faz a coisa acontecer, e um processo de aceitação que em lugar nenhum do mundo pode aflorar tão bem quanto no Brasil, justamente pela nossa mudança, pela nossa mistura natural de terra. Então a gente busca, quando você vai viajar para outros lugares do Brasil, assim, minha grande vontade de tocar em Tocantins, no Acre, né? Em lugares que tem esse processo cultural muito forte e que não transparece muito pela coisa de centralizar ali, né? Em São Paulo, em Rio de Janeiro, a informação. Então todo mundo acaba indo para esses lugares para poder passar sua arte e acaba saindo dali daquele solo. Mas os outros estados produzindo música, entendendo a música indígena, a música que nasce nesses outros estados é de grande importância. É aí que a gente entende o Brasil, é aí que a gente se entende como brasileiro, que a gente desconstrói a ideia também de um slogan de brasileiro, de sotaque, de estereótipo, de tudo isso, de rotular tudo isso. Então é uma grande descoberta. É um aprendizado com o público, e nada melhor do que você aprender com o público sobre o lugar que você está. Então sempre que a gente consegue chegar um dia antes, é para sair, comprar vinil, entender, falar com as pessoas. Os ambulantes são eles que ensinam para a gente o que é cultura popular. Duas Cidades nasce num processo de show. Já o processo do Baiana é diferente, né? A gente vem da influência da cultura sound system, que é uma cultura de som jamaicano, de usar os rhythms, os ritmos do outro lado do vinil ali para cantar. A gente é muito influenciado pela cultura jamaicana. A Bahia, dentro de tudo, tem esse samba reggae que já mostra bem claro o que seria isso. O Duas Cidades é isso. Ele mostra, dentro da gente, uma dualidade mesmo, como um símbolo tão conhecido como o Yang ali, é uma forma enérgica de entendimento de como a coisa acontece, sem precisar muito a gente rotular e estereotipar, falando essa palavra novamente, mas que deixe o entendimento para o público, porque o homem é muito fruto do meio também, e é desse meio que a gente quer as respostas. Então, no Duas Cidades ele foi feito ali no Pelourinho, junto com o público, dentro dos shows. Muitas daquelas letras são letras que estão foram experimentadas com o público. Muitas das frases da guitarra, cantiga, né? de tudo aquilo ali vem daquela
história com o público, especificamente do Pelourinho. Pelourinho, que é um lugar que a gente ama tocar em Salvador, e dali é uma interseção entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa, e ali a gente consegue entender mesmo o que é esse grande laboratório, o que é essa grande experiência, essa grande experimentação. Então esse disco nasce mesmo de um processo de tocar nos shows. Essas músicas já eram bem conhecidas ao público do Pelourinho, antes da gente lançar o disco. E depois a gente teve o prazer de juntar com o Ganjamin, para ele poder moldar esse disco, ter um entendimento. É legal ter alguém que veio de fora e consegue acompanhar você, dizer para você o que está acontecendo, e nada melhor do que Ganjamin, que é um grande produtor, e ele conseguiu fazer isso, trazer esse limiar e amarrar. Não o disco é amarrado com bastante coisa instrumental também, né? Com certeza, o instrumental é a base da nossa música, né? A guitarra baiana, ela vem disso, de um desenvolvimento de música instrumental, e dali ela vai entrando em novos ambientes, em novas influências, para a gente entender que a guitarra não precisa estar presa somente ao frevo ou aqueles ritmos tradicionais. Levar o tradicionalismo para a música moderna, para a música nova, para os novos ritmos, para as novas simbioses ali, o dubstep, o trap, todos isso da eletrônico, e também valorizar o tradicional dentro disso tudo. De todas essas energias que acontecem, e até hoje a gente continua ainda trazendo frutos desse processo, desse comportamento, desse assunto, desse mote que é o disco Duas Cidades. Depois a gente lançou uma música chamada Invisível, que também ela compartilha do mesmo sentimento, porque o Invisível é um ambiente da cidade, trabalha com isso, com a própria antropologia, a sociologia do entendimento das pessoas. O invisível pode ser a própria cidade, ou o próprio ser, ou eu mesmo, a depender do meio e de como eu colaboro com esse meio social. Então a gente começou a levantar esses assuntos, e esses assuntos iam virando músicas, ou artes gráficas, ou outras representações. São coisas inaceitáveis, né, do nosso Brasil, e nossa relação e entendimento como a política acontece, como todo o processo acontece, e como a gente tem que se comportar e ser inteligente dentro disso tudo. O Invisível, o clipe foi feito ali na Casa Preta. Vários dos nossos clipes são feitos ali na Casa Preta, que é ali em 2 de julho, em Salvador, de forma bem independente, né? É um grupo de pessoas que não é grande. O Baiana System, ele se faz grande através da arte, ou de uma entidade que a gente acaba complementando e adorando com o nosso instrumento de arte, e ele vai se fazendo, vai crescendo, e esse clipe foi feito com muita sinceridade dentro disso, uma construção poética de uma visibilidade ou de uma invisibilidade dentro dos temas, e foi feito junto com isso ali dentro da Casa Preta. A gente começou a criar, Felipe Bezerra, Felipe Cartacho, Jonga, a galera começou a trabalhar essas imagens para poder passar algo que não colocasse moldura dentro de um conceito, e sim pudesse abrir mais para que as pessoas pudessem somar com aquele entendimento. O Invisível é mais um assunto do que uma música, é mais um assunto do que um clipe. É interessante que as pessoas, depois de que a gente lançou e falou tudo isso sobre o assunto, as pessoas começaram a multiplicar, a abrir cada vez mais esse tema e ensinar cada vez mais pra gente. Quando a gente foi pesquisar, a gente encontrou muito, de Pequeno Príncipe e suas histórias, até histórias de urbanismo, de arquitetura, de como se utilizar a cidade, de problemas sociais, de minoridade penal, de toda essa história a gente encontrava dentro do tema Invisível. Só que a gente queria mesmo era conseguir construir uma imagem que não tivesse uma moldura, como o Benegão também fala pra gente, um belo quadro sem molduras. O Sesc é o que ainda tem. Né? O Sesc é o que ainda tem dentro de um processo de poder viajar, tocar para pessoas, entrar num lugar como esse, ver as crianças correndo e fazer seu ensaio, e depois comer do lado das crianças e falar com a pessoa sobre o que está acontecendo ali no núcleo de tecnologia, né? De conviver, ter um espaço para brincar, um espaço para conversar, para descansar, que mesmo depois da entrevista eu já deito e durmo e já consigo acordar e fazer o show ali, em contato com as pessoas também, e os lugares que a gente para tocar. Quando vai pelo Sesc, a gente tem uma relação mais profunda com a cidade, porque no Sesc acontecem muitas coisas. Então você acaba entendendo ali um cara que faz roupas, ou um cara que faz arte, tarará, ou o cara que pintou o quadro que deixou ali, tá aqui, e ela é muito bem utilizada dentro do espaço do Sesc, e de uma forma muito leve, que é o que é mais importante.
né, com um processo que abre e que não breca muito num processo de utilização pelas burocracias. Num processo de que uma pessoa pode entrar ali pela porta, chegar aqui, estar sentando aqui do lado, ver essa entrevista e depois conversar comigo e ter um entendimento. Então, torna acessível. É o que ainda temos, assim, é precioso e precisamos lutar por esse espaço que multiplique, que possa nascer outras iniciativas que trabalhem pela cultura, porque é a única via de acesso para o engrandecimento cultural, a educação, social, financeiro, tudo isso vem por essa via de acesso de educação. É uma criança que está aqui brincando, que está ouvindo a gente conversar aqui sobre esse tipo de coisa e que pode despertar algo e ali ela já fazer alguma coisa com o seu grupo e tudo mais. Então é onde eu gostaria de estudar também, além de tocar.